Então, eu peguei essa cena aqui, essa foto que eu achei maravilhosa. E eu creio muito que nós temos que nos imaginarmos assim hoje. Talvez nós estivemos lá naquele momento, o Sermão do Monte, em frente de Cristo, todos nós, ouvindo o que Ele tem para nos relembrar, porque Ele já nos disse uma vez. Não temos dúvidas que nós estávamos lá. E Ele também disse: não vos afligeis, porque no momento oportuno eu vos enviarei o Consolador prometido. Ele vai relembrar tudo aquilo que eu disse por parábolas e vós não conseguistes compreender. E aí surge a doutrina dele mesmo, que é a espiritualidade, dizendo assim, ó, somos nós que já estivemos aí, porque vocês vão estar aqui conosco, dizendo como é que é a parada, então, já que ninguém entendeu. Ressignificando com Jesus. Eu fiz um trabalho, uma palestra, na verdade eu assisti uma dinâmica na minha área de trabalho. Eu assisti uma palestra, fiquei um dia lá no local, e o tema era ressignificando a vida. E eu assistindo a palestra, e fui, pensei assim, mas isso aí não é um tema de palestra. E lá ele contou uma história, um palestrante muito interessante. Ele contou que um cientista americano fez um teste. E ele pegou 3 ratos de laboratório, colocou 3 ratos em 3 ambientes diferentes, construiu um labirinto enorme assim na sala. O primeiro rato ele colocou num ambiente extremamente precário. Pouca comida, só para o rato não morrer. Pouca água, nem uma palhinha para ele deitar, para ele ficar estressado. Enfim. Na gaiolinha do meio ele colocou um rato com um ambiente um pouco melhor. Um pouquinho melhor. Tinha um pouquinho mais de água, já tinha uma raçãozinha, uma moitinha de palha para ele dar uma descansada. E na terceira gaiola ele fez um AP top, com tudo que o ratinho tinha direito. Aquela coisinha para correr, coisinha para balançar, coisinha colorida, bolinha disso, ração top. Até uma espuminha ele colocou para o ratinho deitar e tal. E aí ele deixou 1 mês cada rato ali. Depois de 1 mês ele tirou o primeiro rato e botou na ponta do labirinto. E lá no outro extremo, na saída, tinha uma alimentação assim, um queijo fedorento. Largou o primeiro ratinho, o ratinho não conseguiu chegar até lá. Parava, voltava, ia para um lado, ia para o outro, atordoado. O segundo rato botou o rato na gaiola de novo, pegou o segundo rato e colocou. Olha, a muito pau e corda ele conseguiu chegar lá no alimento, mas esvaído, cansado. Tirou de lá, botou na gaiola. Pegou o terceiro rato na gaiola top, soltou o rabinho. Opa! O que ele fez daí? Ele pegou o rato que chegou rápido lá e botou na gaiola primeira, e pegou o rato que estava na gaiola precária e botou na boa, e deixou mais 1 mês. Pegou aquele rato, né, lá da primeira gaiola, que estava na gaiola boa, botou lá, não conseguiu. Olha só. Aí pensou, mas será que aquele rato era mais esperto, né? Aí pegou o rato que estava na gaiola precária, que ele tinha posto na boa, pegou o ratinho do meio e botou o ratinho do meio, a mesma coisa. Foi a pau e corda lá cansada, ele deixou o ratinho do meio ali. Ele chegou à seguinte conclusão: que o ambiente que nós estamos inseridos influencia demais nas nossas decisões, nos nossos resultados, na nossa vida. Interessante isso, né? O ambiente que nós estamos inseridos. E aí eu fui lá e disse, eu vou acrescentar mais coisa ainda. Fiz uma pergunta para mim. Eu faço essa pergunta para vocês agora. Ambiente físico,
que é a nossa residência, a nossa casa, nosso ambiente social, que é os lugares que nós frequentamos, e o nosso trabalho. Ok. Vamos pensar como é. Nosso ambiente mental. Como anda? Uma primeira gaiolinha, uma gaiolinha do meio, ou com uma gaiolinha top? Como é que está a minha gaiolinha mental? Um pouquinho a água, um pouquinho a palhinha, ou seja, pensamentos medíocres, desacreditado, eu não vou conseguir, eu não sirvo para nada, tudo acontece comigo, isso é castigo de Deus, só eu que sofro, só meu cunhado como é que consegue comprar carrão, eu não consigo, só meu cunhado consegue ir para a praia, eu não consigo, só fulano paga na internet, eu não consigo. O que eu estou botando na minha gaiolinha? Ou a minha gaiolinha está com a minha casa mental, a minha gaiolinha mental está com uma do meio? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá assim, tá bom assim. Tá bom, tá legal. Não me estresso. Tá tudo certo. Será? Ou está a gaiolinha top? Colorido, com os pensamentos. Como está? Porque não tenho dúvida disso. Dependendo como é que está a minha gaiolinha mental, ela vai influenciar no meu resultado de vida. Desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. Tem sentido? Tem sentido? Tem sentido, né? Tem sentido. Então, eu pensei assim, então está na hora de eu me ressignificar. Está na hora de eu me ressignificar em Cristo. Está na hora, definitivamente, eu entender, então, o que Ele veio fazer aqui e o que Ele está nos deixando e nos deixa e nos pede todos os dias. Porque Ele nos pede todos os dias, Ele nos alerta todos os dias. Quando a gente pede, meu Deus, a nossa prece matinal, né? Me dê paciência, tranquilidade, amorosidade. O que Ele faz? Chega no trabalho, toma uma palavra. Uma ofensa, um xingamento, um mau humor do lado. Aí a gente volta para casa da noite. Mas Deus, eu te pedi paz. Eu te pedi perdão para eu perdoar, para eu ser uma pessoa que perdoa, para eu ser uma pessoa indulgente, mais calma, mais equilibrada. E eu chego no trabalho e essa loucura, é fofoca, maledicência, tentando tripudiar. E aí, como Deus dissesse assim, mas olha, meu irmão, eu dei todas as oportunidades que tu me pediste para praticar o perdão, para praticar a indulgência, para praticar a paz, para praticar a paciência. Onde é que tu errou? Ou tu acha como que tu vai se tornar uma pessoa indulgente, pacificadora, amorosa e que perdoa, se tu não tem uma escola para fazer isso? Vai ser assim, no pirim-pim-pim. Pirim-pim-pim é lá tá? Pirim-pim-pim é lá de... Tá? Os mais velhos sabem que vai ser no pirim-pim-pim? Não. Então nós temos que estar atento nisso. Aí entra a ressignificação. Só um detalhe. Aí eu fui trabalhar a palestra nessa maravilhosa obra aqui, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, tá? Do Semeador aos Talentos. Esse livro inteiro que fala de duas parábolas do Cristo. A primeira, né, do semeador, um ensinamento, um significado grandioso. E por incrível que pareça,
A gente estava fazendo a meditação antes de vir para cá e falando sobre quantos anos está na doutrina espírita, né? Eu estou há 30 anos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita está só há 2 anos dentro de mim. É como aquele profissional que fala, eu faço isso aí há 20 anos já. Será ou está repetindo o primeiro ano? Evoluiu, né? Então, cada vez que eu leio o Evangelho, ele está mais atual, em um significado novo. E lendo esse livro aqui, eu recomendo, O Semeador dos Talentos. Porque a palestra de hoje, falando em ressignificando com Jesus, no final dela nós vamos falar sobre essa parábola aqui. A parábola do semeador. Porque ressignificar-se é semear. Ou ressignificar-se é começar definitivamente a semeadura. Ou ressignificar-se é definitivamente começar a preparar o nosso terreno íntimo para algo que está por vir todos os dias. Ressignificar significa ajeitar nossa gaiolinha mental. O que é ressignificar, então? Lá no dicionário diz o seguinte: atribuir um novo significado, dar sentido novo, trocar as lentes, ver com novos olhos, é transformar, é uma escolha. E por incrível que pareça, eu não vi a palavra mudar aqui. Me chamou a atenção. Atribuir um novo significado, dar sentido novo, trocar as lentes. Porque às vezes a nossa lente ela está, né? Vai ficando velhinha e tal, não é mais, ela não funciona mais. Ver com novos olhos, transformar. Eu grifei a palavra transformar, que nós vamos falar muito dela. É uma escolha. Ninguém pode escolher pela gente. Por mais que nós tentamos ao longo da vida delegar certas decisões, o que tu acha? O que eu faço? A última palavra é sempre nossa, né? Sempre nossa. É interessante analisarmos a diferença entre reforma e transformação. Até porque em o Evangelho segundo o Espiritismo nós não encontramos a expressão reforma íntima, mas sim transformação. Não, mas alguém me disse assim, mas peraí, a doutrina espírita o tempo inteiro fala de reforma íntima, né? Tem vários livros que falam da reforma íntima. Todo estudo, quem estuda a doutrina, né? O estudo sistematizado, depois a escola mediúnica, uma série de coisas, a gente fala em transformação íntima. Eu estou enganado, quem estuda, né? Reformar-se intimamente. Reformar-se intimamente. Eu encontrei uma palavra no Evangelho, um termo, reforma, não reformar no Evangelho, que não é na introdução. Mais ou menos assim, eu não trouxe ele, reforma constante, né? Grande objetivo é reforma constante, mas não reforma íntima, porque o movimento espírita cunhou a palavra reforma íntima. No Evangelho a gente encontra a palavra transformação. Querem ver? Jesus nos convida à transformação, e lá diz assim no Evangelho: reconhece o verdadeiro espírita, ou cristão, ou homem de bem, que tem a lição no Evangelho, porque é a mesma coisa. Espírita, cristão e homem de bem são a mesma coisa. Porque qual é o objetivo nosso, real? Qual é o nosso objetivo real nessa encarnação? Nos tornarmos homens de bem. Na lição lá no Evangelho, tem homem de bem e depois tem o verdadeiro espírita, né? E no final da lição, o verdadeiro espírita diz assim: os resultados assim expostos levam ao verdadeiro espírita, que é a lição do homem de bem. Então, nosso grande objetivo, simplificando e desmistificando tudo, é nos tornarmos melhores e homens de bem. Como? Pela sua transformação moral. Transformação moral.
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não pela troca, nem pela reforma, mas pelo esforço. Pelo esforço. E repito isso, né? Eu chego a ser chato. O que nos diferencia aqui é RG, CPF e logrador. Só. Mais nada. Reformar ou transformar? Reformar significa fazer o que está formado. Refazer o que está formado. Voltar à forma ou corrigir uma pessoa, por exemplo. Reformar, né? Transformar, mais formar, com o sentido de ir além do que está formado. O mesmo que avançar, além de. Avançar, melhorar, ampliar, transcender o que está formado. Tem diferença, né? Reformar traz a ideia de negar o que se é. Eu não sou mais assim. Quando a gente diz, eu não sou mais assim. Eu ainda tenho germe do que eu fui no passado. Encontrei um amigo meu esses dias, ele disse assim para mim: tu não é mais o mesmo. Graças a Deus, eu disse para mim. Que coisa boa ouvir isso. Sério, está observando isso mesmo? Tu não é mais o mesmo. Muito obrigado. Eu precisava ouvir isso, porque isso só me motiva e me incentiva a continuar no caminho que eu escolhi. Não é isso? A gente se transforma. Se transforma. Reformar traz a ideia de negar o que se é, ser alguém diferente e não ser mais. Eu não sou mais assim. Transformar traz a ideia de continuar evoluindo. A partir do que se é ser mais. Quando reformamos uma casa, nos desfazemos do antigo e colocamos algo novo, móveis, estruturas. Quando transformamos, nós aproveitamos o antigo e transformamos em algo novo. Olha que interessante, né? Eu não tinha pensado assim. Está no livro aqui, do Sérgio, a diferença de transformação e reforma. No primeiro caso da reforma, uma pessoa incisiva, aguda, agressiva para evoluir deve deixar de ser assim e passar a ser dócil e meiga. É possível? De uma hora para outra, vou me reformar. Não sou mais assim. Eu posso ser benevolente. Nós vamos chegar lá ainda, olha que interessante isso. Eu posso ser benevolente, amoroso, caridoso, sendo agressivo? Pense nisso. Ser uma pessoa agressiva? No segundo conceito da transformação, essa pessoa não deixa de ser quem é, mas pode continuar sendo como é, utilizando suas características na construção de boas obras. Um fofoqueiro pode fazer coisas boas? Vou pensar nisso. O que é um fofoqueiro? Um maledicente, né? Não, fofoqueiro. Que leva, né? Situações, ouve uma coisa aqui, fala uma coisa aqui, e aumenta, né? Eu aumento, mas não invento, né? Não. Ele, com essa impetuosidade de fazer isso, ele pode transformar algo por bem. Desse modo, no processo evolutivo, encontramos transformações e não reformas. Pode parecer uma questão de palavras, mas não. Na transformação, ao aproveitamento do que foi conquistado até então. Aí que reza a diferença. Eu não posso esquecer tudo que eu fiz, mesmo que aos olhos dos outros e aos meus olhos íntimos, dentro de mim, eu tenha feito coisas ruins e eu não posso transformar isso. Eu não posso deixar de ser. Porque isso tem que servir de modo propulsora para a minha melhoria. Uma vez eu assisti uma palestra onde o palestrante disse assim, perguntou: o que é sucesso? Sucesso é ter dinheiro, sucesso é estudar, sucesso é ser persistente, sucesso é ser incisivo, sucesso é ter foco, tudo assim. Ele disse, tudo isso e mais uma coisa, ele falou:
Sucesso é uma sucessão de fracassos. Não é não? Sucesso é uma sucessão de fracassos. Porque eu pego tudo aquilo que me derrubou, que eu fiz de errado, e transformo, né? Ou seja, a tal palavra lição. Não vou fazer mais, né? Eu já sei onde é que vai dar. Então, o sucesso, de uma determinada forma, é uma sucessão de fracassos. Eu caí, levantei, tentei, não deu certo, caí, levantei e fui aprendendo ao longo da vida, fui transformando. Neste processo de ressignificar-se, de transformar-se, Jesus nos convida a serenar nossos corações. Nos pede reflexão. Pede que deixe sua mensagem, seus ensinamentos, penetrem no nosso íntimo. Para que possamos realmente entendê-lo, realmente entender o Cristo. Compreendê-lo. Assim, deste modo, evoluirmos através do verdadeiro amor. No fazer verdadeiramente aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. É o que Ele nos pede. Para que nós todos serenemos. Façamos uma análise profunda de aceitação, de ressignificação. Sair do furacão, cravar os pés no chão, ressignificar, repensar, rever, reavaliar, reprogramar, junto com Ele. E Ele disse, né? Se me ameis, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu disse isso no início, né? Para que fique eternamente convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito por parábolas. E Ele falava por parábolas do Cristo. Por que Jesus falava por parábolas? Se nós pegarmos hoje a Bíblia, foram 40, né? Alguns segmentos religiosos dizem que foram 42, 40 parábolas. E fomos ler as parábolas do Cristo, talvez a gente não vá compreender. Não é? Hoje eu abri o Evangelho de manhã e dizia o seguinte: o termo odiar, que para nós hoje significa algo, né? Lá, 2000 e tantos anos atrás, em aramaico e grego, significava totalmente outra coisa. Totalmente outra coisa. Quando Cristo disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um hipócrita entrar no reino dos céus. Ele tinha que fazer essas analogias para o povo, pela situação da época, né? Cultural da época. E camelo era uma vara feita com o rabo do couro do rabo do camelo, né? E também buraco de agulha eram as entradas de Jerusalém. Sabe aquelas entradas assim? Porque tinha entrada que entrava o povo e tinha entrada que entrava as mercadorias. E às vezes e chamavam de buraco de agulha aquelas entradas. E às vezes o camelo vinha muito carregado e trancava ali. E aí Cristo dizia, mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um hipócrita entrar no reino dos céus. Ah, buraco de agulha. Só pensar. Por isso que ele falava palavras. Não era para ser bonito, não era para ser alegórico, porque era necessário para o povo entender. Por incrível que pareça, era como se a gente estivesse na escolinha e a professorinha contando historinhas para nós. Porque quando a gente conta história para uma criança, a criança... não é assim? E aí o bichinho pulou. Era mais ou menos assim que Cristo fazia. Para começar a introspectar dentro de nós a boa nova. As bem-aventuranças. Os seus ensinamentos. E ele sabia que não seria assim para nós compreendermos. E não é ainda, né? E não é ainda.
falam-lhe por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles vêm, vamos trazer para os dias de hoje, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, eu resolvi pegar uma então, para juntos, nós aqui, saímos daqui com uma nova compreensão dela, que é a parábola do semeador. Vou achar. Só um pouquinho que eu desmarquei. Então vamos juntos hoje estudar essa parábola, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. Aí, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fica pensando, né? Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então a gente imagina o seguinte, né? O semeador saiu a semear, com a cartucheira cheia de sementes, saiu caminhando, e algumas sementes caíram ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram, e a comeram aquelas sementes, porque estavam ali expostas, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mas ele disse lá antes, né? Vamos ver se eu volto aqui. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. O que será que Cristo quis dizer com essa parábola? Quem é o semeador? Foi a primeira parábola dele. Quem é o semeador? E ele, né? E o semeador saiu a semear. Olha que lição. Aí eu me reporto há 2000 anos atrás, Jesus falando isso. E o semeador saiu a semear. Ele. E ao longo do caminho, algumas sementes caíram na terra. O que são as sementes? Os ensinamentos dele, né? E esse solo? Ao longo do caminho, os pássaros do céu vierem a comer. É o nosso coração. Caíram ao longo do caminho. Caíram no meu coração. Os ensinamentos do Cristo passaram por mim, eu não dei bola e os pássaros vierem comer. Eu ouvi falar. Eu assisti uma palestra. Tá? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram. Como é que está meu coração hoje? Tá pedregoso? Eu vou lá e assisto uma palestra, leio um livro, me interesso. Brotou. Mas carece de vontade. Pouca terra aí. Seca. Porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Secou. Então a semente caiu no meu íntimo. Como não tinha muita profundidade a terra. Outra parte caiu entre espinheiros e esses crescendo abafaram. Ou seja, eu assisto palestra, eu estudo, eu procuro entender, mas eu tenho tanto espinho dentro de mim que eu não deixo isso evoluir. Tanta mágoa, tanta dor,
tanto rancor, tanto ódio, tanta falta de perdão, tanta falta de indulgência. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Então, para a gente encerrar, fica essa pergunta para nós. O mestre está semeando ainda. Que solo ele está encontrando? Pura terra? Pedregoso, que a semente cai, se esconde num cantinho, dá uma brotadinha, comecei meu nível e parei. Tentei, mas parei, desisti. Espinheiros? Onde vem todas as minhas mágoas, meu rancor, meu ódio, minha falta de perdão? Ou está encontrando solo fértil, para que possa produzir bons frutos, 100 por 1, para que eu e vocês possamos lançar sementes também, porque é isso que Ele quer. Que nós sejamos todos semeadores, persistentes. Então, meus queridos irmãos, a mensagem é essa, de uma parábola do Cristo. E a pergunta também é essa, para mim principalmente. Hoje, que solo Jesus encontrou no meu coração? Terra seca e árida? Pedregosa, espinhenta ou terra fértil? Tomara que ele tenha encontrado terra fértil, porque eu tenho que preparar esse solo. Então, uma boa semana para todos. Muito obrigado pela felicidade. Que todos nós possamos dormir pensando nisso. Obrigado.